Abramos as Bíblias em Gálatas, no livro aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Nós iremos nesta noite meditar neste culto de ensino sobre uma vida espiritual vivida com firmeza. E para tal eu convido a sua atenção, e você que gosta de escrever, gosta de acompanhar, pois eu sei que esta igreja é uma igreja muito bem ensinada, o pastor João Marcos é um homem muito dedicado à palavra de Deus, e assim diz a palavra do Senhor: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Repitam após mim, bem bonito, minha gente: uma vida espiritual vivida com firmeza. Atentem bem para essa introdução que eu quero fazer, queridos irmãos. A vida espiritual, ela é cheia de desafios. E dentre tantos desafios que nós enfrentamos nesta trajetória espiritual, existem deles que, se nós não tivermos cuidado, nós somos vencidos por eles, vencidos por estes desafios. E a maioria desses desafios, eles vêm para nos desestabilizar. Porque vocês sabem que uma pessoa desestabilizada, ela se torna vulnerável. E na vida espiritual é um perigo muito grande quando nós estamos vulneráveis. E é interessante a gente saber que todos os planos de Satanás, visam especificamente nos desestabilizar, para que a gente se torne frágeis, a gente se torne desequilibrados, e percamos o foco, percamos a meta, percamos o alvo. E há alguns textos na Bíblia que nos ajudam a entender isto. Por exemplo, no livro de Judas, na carta escrita por Judas, no versículo de número 3, o escritor nos ensina a batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Digam comigo, bem bonito: batalhar pela fé. Mas eu pergunto para vocês, como é que a gente vai conseguir batalhar pela fé se não tivermos firmeza? Outro texto bastante interessante que nos faz pensar sobre uma vida de firmeza é Mateus 24:13. O Senhor Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será o que, gente? Salvo. Mas eu pergunto, como é que a gente consegue perseverar se não tiver firmeza? Outro texto bastante interessante que faz a gente pensar sobre a firmeza da vida espiritual é o que o escritor aos Hebreus nos faz pensar, refletir, no capítulo 12, versículos 1 e 2. No início ele diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Aí ele pede: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, deixando todo o embaraço e os pecados, ou o pecado que tão de perto nos rodeia. Agora, eu acho bonito é o versículo 2, quando ele diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, aquele que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono da majestade. Mas eu pergunto para vocês, como é que a gente vai ter condições de continuar nesta jornada com firmeza se não tivermos paciência?
Acho que quem é bem curioso está... O som agora foi embora. Acho que quem é bastante curioso no que se ensina deve estar percebendo. Eu citei lá em Judas 3 que para a gente batalhar, ou melhor, para a gente ser perseverante, a gente precisa batalhar. Citei Mateus 24, 13, que para perseverar tem que ter firmeza. Citei este texto de Hebreus, que para a gente ter paciência, minha gente, a gente tem que ter firmeza. Outro texto bastante interessante sobre a firmeza da nossa vida é o Salmo 125, versículo 1. O salmista diz que os que confiam no Senhor, aí ele faz uma comparação, são como o monte Sião, que não se abala. Diga comigo, mas permanece para sempre. Então, ainda entenda o que eu quero introduzir este assunto, como eu estou introduzindo. Gente, é muito difícil ser crente. É muito difícil palmilhar na estrada da vida espiritual se não tiver firmeza. Mas eu acredito que este assunto desta noite em que nós vamos refletir, ele vai nos trazer um impulso para que a gente continue sempre com firmeza. Aleluia. E para a gente falar sobre firmeza espiritual, eu fui buscar um exemplo bíblico de um personagem bíblico que foi exaustivamente analisado no período do nosso simpósio de doutrinas, Paulo. E eu queria que você viesse comigo nesta noite para pensar direitinho como aquele homem pecador como eu e você, e vamos ver isso aqui, mas foi firme. E eu pergunto, quantos querem permanecer com firmeza até o fim aqui? Faz o seguinte, olha para quem está perto de ti assim, dá uma olhadinha, bem educadamente, e diz, vamos ser firmes até o fim. Amém. Muito bem. Então me acompanhe, vamos analisar a Bíblia. Queridos, o primeiro exemplo de firmeza que eu gostaria de citar a respeito de Paulo é que ele foi firme, irmãos, quando viveu no anonimato. Repita isso comigo. Paulo foi firme, até no anonimato. Veja como a Bíblia nos mostra esse ponto que quero refletir com vocês. Abram as Bíblias no livro de Gálatas, onde lemos o texto áureo, o texto básico. Gálatas capítulo 1. E vejam o que diz, irmãos, o versículo 15 ao 18. 15 a 18 do capítulo 1. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas partir para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Eu li até o versículo 18. E aqui a gente descobre o seguinte, amados, é que quando Paulo se converte ao Evangelho, ele passa uns dias em Damasco enquanto se recupera, e depois ele segue, e como vocês bem viram aqui, ele vai para Damasco, ou melhor, versículo 18, né? Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele quantos dias? Mas o que eu queria ler era o versículo 17, em que ele foi para a Arábia e Damasco.
ele passa 3 anos, irmãos, neste anonimato, distante de tudo, distante de todos, fora do convívio intelectual de Jerusalém, distante dos amigos, enfim. E depois desses 3 anos de anonimato, ele volta para Damasco. E o que eu queria dizer para vocês e para mim aqui também, é que existem pessoas que perdem a firmeza espiritual quando eles eles se separam, eles se excluem de um grupo. Quando há circunstâncias na vida que o impedem de estar muito envolvido, ou quando alguma circunstância o impede de ele estar nos holofotes, ou nas redes sociais, ou aparecendo sempre, parece que a frieza espiritual lhe domina. Porque tem gente, irmão, que só quer viver sempre na mídia, no posicionamento, na grandeza, o nome dele aparecendo, o nome dela surgindo. Se isso não acontecer, ele se encolhe espiritualmente. E Paulo nos ensina, irmãos, que mesmo no anonimato, vamos pensar num momento de provas, no leito de um hospital, às vezes em casa, às vezes enclausurado em alguma situação difícil, mas nem aí, gente, nós devemos perder a nossa firmeza. Inclusive, quando Paulo quis dar uma aula sobre firmeza espiritual aos Gálatas, ele deu o exemplo de si próprio. Porque no versículo, veja o capítulo 1, por favor, e o versículo 6, como Paulo ignorou a falta de firmeza dos Gálatas, e ele usa o seu próprio exemplo para falar sobre o assunto. Ele diz assim: maravilho-me, capítulo 1, versículo 6, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo, para quê, minha gente? Para outro evangelho. Aí ele diz: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Veja que isso aqui é muito sério, gente. Paulo aqui está se referindo a pessoas que criam situações para transtornar o evangelho de Cristo. Eu estou pregando para um povo inteligente, e vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Gente, a partir do momento em que eu crio situações para transtornar igrejas, povos, eu estou criando um problema, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, veja que ele aqui se inclui, ou um anjo do céu vos anuncie, o que, minha gente? Outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja o quê? Anátema. Então Paulo usa o seu próprio exemplo de firmeza para dizer para os Gálatas: o que está acontecendo com vocês, Gálatas? Que tão depressa vocês mudaram de ideia, que tão depressa vocês mudaram de filosofia, que tão depressa vocês vestiram uma outra roupagem. Isso é falta de firmeza, irmãos. Eu tenho aqui um exemplo muito bonito para dizer para vocês, e eu quero logo dizer para a igreja que hoje, quando eu entrei no quarto para pensar sobre um assunto para trazer para o culto de doutrina hoje, orando, eu senti quando algo muito gostoso desceu assim em mim e disse: fale sobre firmeza espiritual. E quando eu cito aqui esse exemplo de que até no anonimato nós precisamos ser firmes, eu cito para vocês um exemplo muito clássico. Eu fui criado em Gameleira, muita gente aqui sabe disto. E eu conhecia em Gameleira um presbítero por nome Sebastião Santana, já está com o Senhor.
Os obreiros me escutem bem isto. Era um presbítero, irmãos, um homem crente, que calado ele ensinava sobre firmeza espiritual. E ele me contou uma experiência que ele vivenciou em um período em que houve uma divisão de uma igreja na região Mata Sul do nosso estado. E aquele pastor que criou aquela divisão era um grande pregador da nossa igreja. Conheci pessoas que conviveram com ele, e ele era considerado um língua de prata. Onde o homem estava escalado para pregar, as pessoas concorriam, o público ouvinte. E este homem, ele criou uma divisão muito grande neste estado de Pernambuco. E ele chegou para Sebastião Santana, o presbítero que já vos falei, e disse: Sebastião, vem comigo, porque eu quero criar uma nova realidade espiritual para o nosso estado. E aí o irmão Sebastião, homem firme, disse para ele: mas pastor, por que eu devo lhe seguir? Ele disse: porque eu quero mudar toda a filosofia religiosa desta igreja que estou criando. E aí Sebastião, com muita simplicidade e respeito, disse para ele: pastor, se o senhor me ensinou errado, eu vou continuar neste erro, mas eu não vou sair da posição que Deus me colocou. Moral desta realidade, deste exemplo que estou citando para vocês: aquele pastor que criou aquele problema morreu numa situação muito difícil, enquanto que Sebastião Santana, eu estava no quarto da casa dele, numa manhã de sábado. Ele estava muito doente, e eu cheguei lá e disse: irmã Helena, era a esposa dele, eu quero ficar um pouco com o irmão Sebastião. E ela disse: entre, meu filho, sente aqui. Ele já não falava mais, já não andava mais, estava prostrado. E eu me sentei ali ao lado da cama dele, e de repente eu ouvi quando ele começou a falar em línguas estranhas. E na medida em que ele falava em línguas, eu percebia quando as lágrimas corriam pelo canto dos olhos dele. E ele não falava já há dias, mas naquele momento ele começou a dizer o seguinte: ele intercalava línguas estranhas, e em português ele dizia: oh, que campos tão bonitos. Aleluia. Ele dizia: percebo que o meu Senhor está vindo me buscar. Aí disparava em línguas estranhas. E na medida em que ele falava em línguas estranhas, eu percebi quando Sebastião Santana cruzava os braços e dava o seu último suspiro, indo descansar com o Senhor na glória celestial. Eu venho nesta noite dizer para nós, eu estou falando para mim, nós precisamos ser firmes até o fim, para que alcancemos a coroa da vida. Aleluia, aleluia. Mas eu tenho um segundo exemplo para analisar com vocês sobre a firmeza exemplificada por Paulo. E este segundo exemplo que eu trago neste momento é que Paulo se mostrou firme, irmãos, em meio a grandes lutas. Digam comigo bem bonito: Paulo se mostrou firme em meio a grandes lutas. Abra a Bíblia comigo, por favor, e veja o que Atos capítulo 16 nos dá como lição. Não vamos ler o texto todo, apesar de ser muito conhecido pelos irmãos, mas eu quero tirar daqui, irmãos, um exemplo de firmeza em meio às lutas. E aí, vocês sabem que depois que Paulo chegou em Filipos, deixa a Bíblia aberta, porque talvez a gente tire algum versículo como referência. Ele chega em Filipos, e num dia de sábado,
ele vai para a sinagoga e sai, prega, e depois sai por alguns lugares daquela cidade, e de repente ele é usado por Deus para libertar uma moça possessa de demônios, que dava lucros a alguns homens daquela cidade, e por causa daquela obra espiritual, Paulo é levado preso com Silas. E uma coisa que me chama a atenção, queridos, é que colocaram Paulo no cárcere interior. O cárcere interior era uma prisão que era terrível, uma prisão muito ruim, muito mais terrível do que todas as outras prisões, era o cárcere inferior ou interior. Mas a gente vê que em meio àquela luta, Paulo e Silas não murmurou ou não murmuraram, não reclamaram, não disseram que iriam deixar de seguir a Jesus, não mudaram o posicionamento ministerial que abraçaram, não quiseram voltar atrás, achando que o evangelho era algo impossível de ser vivido ou vivenciado. Mas perto da meia-noite, corpo sangrando, feridas abertas, olhos vermelhos, angústia na alma, dores e mais dores emocionais. Mas um olha para o outro e diz: existe uma razão para nós estarmos aqui. A razão é Cristo. Vamos orar. E eu quero aqui dizer para nós que em momentos de lutas, o segredo é a oração. Em momentos de lutas, o segredo é o louvor. Lutas espirituais não se vencem com recursos materiais. Lutas espirituais se vencem com recursos espirituais. E se nesta noite eu estou ministrando para alguém que está detido, preso em alguma coisa, prisão esta, da qual você precisa ser livre, eu quero te dizer, em nome de Jesus Cristo, começa a cantar, começa a louvar, começa a adorar, começa a orar com o profundo do teu coração, que vai haver um milagre como houve aqui. Vai vir do céu um terremoto numa escala alta, porque vai abalar ao ponto de abrir as portas. Mas o milagre é que o prédio não vai cair, as portas irão se abrirem, para que haja um milagre da libertação. Oh, em nome de Jesus Cristo, seja firme que Deus pode lhe libertar de alguma prisão que você está enfrentando. E é preciso que você entenda comigo, que nos momentos de lutas, nos momentos de angústias, nós precisamos, irmãos, ser firmes em qualquer circunstância da vida. Oh, aleluia! Outro exemplo de firmeza espiritual em meio às lutas citadas aqui pela vida de Paulo, nós podemos ver em 2 Coríntios capítulo 11. Veja, por favor, o que a palavra nos mostra, o quanto a gente precisa ser firme nos momentos das lutas, nos momentos das angústias. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. E observem com clareza, irmãos, o que diz o versículo de número 23. A palavra de Deus nos diz assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais. Se vocês quiserem me ajudar, vamos citar essas situações aí, vamos lá.
em trabalhos, muito mais, em açoites, em que mais? Em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. E o 24, o que é que diz o 24? Vamos ler juntos. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. E o 25, gente? 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Pare um pouquinho aí, olhe para cá, depois a gente continua. Isso é luta ou não é, irmão? Mas levante a sua mão comigo para o céu bem alto e diga: Deus, Tu estás comigo e eu vou continuar firme. Diga mais forte: eu vou continuar firme. Outra vez: eu vou continuar firme. Oh, glória a Deus. Aleluia. 3 vezes sofri naufrágio. O que mais, minha gente? 1 noite e 1 dia passei aonde? No abismo. 26. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de que, gente? Salteadores, ladrões nas viagens que ele fazia. Em perigos dos da minha nação, seus patriotas. Em perigos de quem, gente? Dos gentios, as pessoas de outras nações. Em perigos na cidade. Em perigos aonde mais, minha gente? No deserto. Em perigos até mesmo no mar. Em perigo entre os falsos irmãos. Isso aqui é que é terrível, irmãos. 27. Em trabalhos. E o que mais? E fadiga. Em vigílias muitas vezes. O que mais, minha gente? Em fome. O que mais? Sede. Em jejum muitas vezes. Em frio. Nudez. Depois eu leio o 28, mas olha para cá. Eu acho que não tem ninguém aqui, irmãos, que esteja passando por isso, não. Nenhum de nós aqui nunca passamos, nem estamos passando por uma situação dessa. E por muito menos queremos quebrar o pacto com Jesus. Por muito menos do que isso aqui, meu Deus. Balançamos as mãos assim, dizemos: basta, não quero mais saber. Vou desistir de tudo, vou embora. Mas olha aí o que é que diz o outro versículo. Aleluia. O 27, aliás, 28, né? Além das coisas, o que, minha gente? As coisas exteriores me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Aí ele diz: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Mas este homem nos deu exemplo de firmeza. E eu sinto a autoridade de Deus para dizer aqui nesta noite: nós não temos razão para nos desestabilizar, irmãos. Ainda que o vento sopre da direita, sopre da esquerda, sopra para trás, que a gente balança assim, ó. Sopra de trás para frente. Mas a graça de Deus está sobre nós. Recebe a graça do Senhor para permanecer firme. Firme. Mas eu estou citando aqui os exemplos de firmeza de Paulo em meio às lutas. E eu lembrei aqui de outro texto, irmão. Vê 2 Coríntios capítulo 6. Vê o que é que esse campeão da fé sofreu e deixou para nós este exemplo de firmeza espiritual. 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 1, ele diz uma coisa que merece a nossa reflexão. E nós, cooperando também com ele, vê o que é que ele diz: vos exortamos a que não recebais a graça de Deus como, gente? Receber a graça de Deus em vão é receber a graça de Deus sem firmeza, sem compromisso.
é tentar ou querer viver a graça de Deus saltando de galho em galho, uma hora crendo numa coisa, outra hora crendo noutra. Uma hora diz, eu tô crente ao ponto de pegar as nuvens. Outra hora, não, eu não sirvo para nada, eu não sou nada. Isso é a graça em vão, irmão. Isso é falta de firmeza. Mas, olha o que é que diz o versículo de número 2. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te. Quando, irmãos? No dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja o que, minha gente? Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis. Essa palavra salta aos meus olhos. Tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência. Vamos lá, gente, me ajudem aí agora. E que mais, gente? Nas aflições, nas necessidades. Que mais? Vamos, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, vamos lá, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. E aí o 8, vê que diz o 8: por honra e por desonra, por infâmia. Oh, irmãos, como é difícil você ser defamado. Como é difícil você viver uma vida aos pés de Jesus, uma vida de compromisso, e você ser defamado como um crápula, como um indivíduo sem valor. Mas se você tem firmeza, nada lhe abala. Oh, aleluia, aleluia. Aí ele diz ainda, vejam que coisa séria esse versículo 8: por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo o quê? Verdadeiro, como desconhecidos, mas o que, irmãos? Sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Quantos querem continuar firmes nos caminhos do Senhor? Aleluia, 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 aleluia. Então eu estou tentando mostrar que em meio às lutas Paulo foi firme, e nós também precisamos ser firmes. Aleluia, exaltado é Deus, glória a Deus. Outra coisa que eu gostaria de citar nesta noite, amados, é que Paulo foi firme. Ele deu-nos um exemplo de firmeza em meio, irmãos, às tentações carnais. Porque as lutas que a gente acabou de ver aí são terríveis, mas essa aqui é terribilíssima. As lutas das tentações carnais, elas são terribilíssimas. E eu quero mostrar para você, como prometi, que usaria como exemplo Paulo para mostrar o exemplo de firmeza. Veja agora Romanos capítulo 7, por favor, e confira como é importante a gente ser firme em meio às lutas das tribulações carnais. Capítulo 7, versículo 7. Você vai conferir comigo esta passagem. E veja que Paulo foi firme em meio às tentações carnais, às pelejas da carne. Romanos capítulo 7, versículo 7. Que diremos, pois? Obrigado, amado. É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conhecia a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Agora, veja o que diz o versículo 14. Como este homem foi firme.
Versículo 14 do capítulo 7. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Mas o que é que ele diz no final do versículo? Mas eu sou carnal. Que é isso? O que mais, minha gente? Vendido sob o pecado. Porque o que faço, o que é que ele diz aí? Não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Que guerra terrível, irmão. Versículo 15. Porque o que faço não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora, já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Eu vou ler o 18, mas eu tenho uma pergunta aqui para fazer. Quem vai continuar firme, vencendo as lutas da carne aqui? Oh. Olha o 18. Porque eu sei que em mim, vê que declaração, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Meu Deus do céu. E aí, gente, isso aí é verdade entre nós? É não? Ninguém passa por isso aqui? Alô, irmãos? Será que eu estou só aqui? Aleluia. É um fato isso ou é ficção? É sério. Eita Deus. Qual é o versículo que eu vou ler agora? O 20. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. É como que diz assim, do ponto de vista de ser crente, eu tenho prazer na lei. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. É a guerra, né? A guerra interior. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí eu acho que nesse momento aí ele deu um grito. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas aí entra a graça. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Oh, aleluia. Tem vitória de Deus para aqueles que querem ser firmes contra as tentações carnais. Hoje é 2 de fevereiro, aliás, de março. 2 de março de 2021. Deus está pegando alguém que já estava quase caindo assim, e puxando a vitória de Deus aqui nesta noite. Deus não vai deixar que você caia, porque você tem desejo de ser firme até o fim. Erga a mão para o céu e glorifica o Senhor. Receba força. Receba força. Receba força. Oh, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Agora atente para isso aqui, meu amado irmão, meu querido irmão. Quando a gente pensa na firmeza espiritual, a gente precisa pensar pelo menos em 3 coisas que são indispensáveis para a vida espiritual. Número 1, quando eu penso em ser firme, eu tenho que guardar a minha esperança da vida eterna.
porque se eu não for firme, eu não vou alcançar a coroa de glória que me está guardada, que me está preparada. Uma segunda coisa indispensável, quando a gente começa a pensar na firmeza, é que nós precisamos recorrer ao trono da graça de Deus. Hebreus 4:16 nos diz que a gente precisa buscar em tempo oportuno. Em terceiro lugar, quando a gente reflete sobre firmeza, a gente precisa entender, irmãos, que nós temos recursos espirituais para sermos firmes. Que vocês sabem, como eu sei, queridos, que nós temos na nossa despensa espiritual alimento. Quem é aqui que não sabe que a oração é um recurso espiritual que nos ajuda a ser firme? Todo mundo sabe, irmãos. Quem é que não sabe aqui que a meditação contínua da palavra produz firmeza? Todos sabem. Quem é que não sabe aqui que se nós evitarmos as coisas mundanas, nós ficaremos cada vez mais firmes na vida espiritual? Nós somos conscientes disto. E é preciso a gente entender, amados, que esses recursos espirituais estão à nossa disposição. Não vão ficar tristes com o que eu vou dizer, mas tem pessoas que querem ser firmes, mas não tem tempo com Deus, irmão. É um frenesi na vida, para lá e para cá, um corre-corre, uma agonia do inferno, irmão. Mas não tem um tempinho com Jesus de jeito nenhum, irmão. Não tem compromisso com Deus. Qualquer vento que sopra de qualquer lado já está indo embora. E eu digo nesta noite, isso aqui é uma palavra profética, biblicamente profética. Nós estamos caminhando para uma situação funil. A coisa vai apertar ainda mais. Irão acontecer muitas coisas neste tempo em que estamos vivendo. Mas os que forem firmes, terão vitória da parte de Deus. Oh, glória a Deus! Mas para concluir esta meditação sobre o exemplo de firmeza de Paulo, a gente chega agora na última carta que ele escreve, já nos seus últimos dias de vida, cansado, abatido, e ele escreve a sua última carta, que foi a segunda carta a Timóteo, e ele faz o seguinte pedido. Vê o que é firmeza espiritual. Capítulo 4, versículo 6. Aliás, versículo 5. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aí ele, já com uma voz trêmula, o velho falava lá de dentro do cárcere romano: eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. É como se ele estivesse dizendo assim, ó: eu sou uma ovelha que está em cima do altar para ser sacrificada. Estou terminando os meus dias e o tempo da minha partida está próximo. Mas eu queria que a igreja recitasse comigo o versículo 7, bem bonito. Diga comigo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Oh, que firmeza até o fim, que firmeza. Aí ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Olha o dia com um Dzão aí, ó, um D grande, maiúsculo. Quem está aguardando esse dia glorioso?
Oh, e não somente a mim, mas também a todos. Em outras palavras, eu vou parafrasear aqui, que forem firmes até o fim. Oh, glória a Deus. E aí ele continua dizendo: vem, procura vir ter comigo depressa, porque meus amigos me deixaram. Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia. Até Tito, meu amado filho, foi embora para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Aí ele diz: toma Marcos e traze-o contigo, porque vê, o cabra estava morrendo, terminando os seus dias, mas ainda estava dizendo que Marcos era útil para o ministério. Aí ele diz: também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros. Estava morrendo, mas ainda queria ler. Queria aprender, queria estudar. Isso é firmeza, é fome de firmeza. Principalmente os pergaminhos, Timóteo. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, mas vê o que é um homem de um coração firme. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me. Aleluia. Eu acho que Paulo viu Jesus pessoalmente ali naquele dia, irmãos. Aleluia. Para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvisse, e fiquei livre da boca do leão. Digam comigo bem bonito: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E aí está o exemplo de firmeza espiritual. Nunca troque a sua firmeza por nada. Seja sempre firme. Firme quando tudo estiver bem e quando tudo estiver mal. Seja firme quando as pessoas estiverem lhe aplaudindo, e seja firme também quando você estiver sozinho. Seja firme com dinheiro, seja firme sem dinheiro. Seja firme doente, gemendo em cima da cama, e seja firme também com saúde. Ai, irmão, eu estou sentindo algo tão gostoso aqui no meu coração para dizer estas palavras. Seja firme na guerra, seja firme também no momento da paz. Seja firme aqui em Vitória, em São Paulo, em Recife, em qualquer lugar onde você estiver. Seja firme quando alguém disser que você é um demônio, e seja firme quando alguém disser que você é um anjo. Seja firme. Onde estão as pessoas que vão continuarem lutando para ser firmes? Dá um grito bem alto comigo: Senhor, me ajude a ter firmeza. Oh, exaltado é Deus para todos sempre. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que Deus nos ajude, amados. Oh, eu estou com vontade de falar mais umas coisinhas aqui, irmãos. Meus irmãos, o plano de Satanás é nos destruir como tentou a Cristo, mas há poder no sangue de Jesus. Eu convido os obreiros e a igreja para dizer: há poder no sangue de Jesus. Oh, exaltado é o nome de Deus para sempre. Aleluia. Receba forças. Ora,
Oh, você que está com a cabeça cheia de dúvidas, você que está com um coração emaranhado, sinta Jesus agora quebrando, cortando todas as ataduras. Permita que Jesus opere um grande milagre em sua vida, porque há grandes projetos de Deus para a tua vida, mas é necessário que sejas firme e firme até o fim. Aleluia. Quem quer um dia encontrar Sebastião Santana no céu? Estão lembrados do exemplo que eu disse? Eu vou me encontrar com ele lá, e vou dar um abraço nele e dizer: foi bom as suas lições, sejamos firmes até o fim. Deus abençoe a igreja.